Um bom dia a todos. Com grande alegria que a gente começa isso aqui, esse nosso trabalho importantíssimo para os nossos alunos que estão aí terminando o ensino médio, alguns que estão ingressando no ensino médio, para que a gente possa fazer uma orientação sobre esse caminho longo que eles têm aí para conduzir nessa vida nova, que o terceiro ano está saindo fora do colégio, está caminhando aí para a sua vida, e os outros alunos que ainda permanecem no ensino médio, os que estão entrando, que são os alunos do 9º ano, no ensino médio, o início desse trabalho. O meu bom dia a todos, Américo, que me ajuda aqui na organização, quer falar um bom dia aí, Américo, estou com você. Gostaria. Bom dia a todos. Bom dia. É muito bom estar com tanto aluno assim, tanto presença, 101 pessoas participando. Ao Ângelo, seja bem-vindo. Já tive a oportunidade de ver várias palestras suas. Fantástico, participei semana passada que você fez com o maestro aqui em Mococa. Oh, que bom. Várias no Santo Inês também, e assim por diante. Gente, eu entrei mais aqui rapidinho, porque eu estou em outra escola agora, para dar um recado para vocês, né? Eu, César, Rogério e o Lucas, estamos responsáveis pela Feira de Profissões do terceiro colégio. Nós temos alguns convidados que estamos indo atrás, e o Ângelo hoje vai fazer essa abertura maravilhosa aí, com bate-papo. Explorem o Ângelo, porque ele é fantástico, tá joia? Quero deixar um recado, semana que vem, na terça-feira, nesse mesmo horário, tá? Eu vou estar com o terceiro ano, e vocês vão ter uma palestra também na Feira de Profissões, com o Tenente Coronel Marcelo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela Academia Barro Branco. Então, aqueles que estão destinados aí a seguir a carreira militar, preparem suas perguntas, explorem também o leque de informações que ele vai estar trazendo para vocês. Eu, César e os demais estamos convidando outros profissionais, tentando atender a todos os pedidos, né, César? Conforme as carreiras que vocês estão pleiteando, tá bem? Primeiro e segundo colégio, já com o pezinho também lá no vestibular, e o nono chegando aí, né, com força total o ano que vem, tá bem? Eu vou ficar um pouquinho, se eu sair de repente, é que eu tenho realmente que ir para outro local, tá certo? Sejam todos bem-vindos, aproveitem essa oportunidade, valeu? Obrigado, viu? Américo e César, obrigada desde já pela parceria, tá? Ângelo, obrigada por aceitar nosso convite. Que bom, muito bom. Bem-vindo. Cláudia, diretora, está aí também, quer falar alguma coisinha? Gente, quem tiver as câmeras aí, vamos abrir a câmera, vamos tirar uma foto, né? Nós estamos com a tela quase... Agradeço muito. Bom dia. Bom dia. Agradeço muito. Ângelo, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, sim, colaborando com todo esse trabalho, todo esse empenho dos nossos professores, a nossa coordenadora, de estarem levando informações, esclarecimentos aos nossos alunos, para que eles possam trilhar um futuro aí brilhante e do que eles desejarem com muito dedicação e principalmente amor da profissão que escolherem. Muito obrigada, viu? Obrigado. Com você, Ângelo. Os alunos que aproveitem o máximo possível. Que bom, que bom. Pode começar? A palavra é toda sua, Ângelo. Muito obrigado. Boa tarde, Ângelo. Muito bem. Gente, bom dia a todos. Que bom que tem bastante alunos aí assistindo, professores. Queria agradecer o convite. O César entrou em contato. Queria agradecer muito para poder estar falando aqui um pouquinho com vocês sobre a minha profissão. Já estive aí nesse colégio algumas vezes, já falei aí também para professores, para os pais, e é muito importante, acho que, falar de feira de profissões, porque nós estamos no meio aí de tantas revoluções, de tantas mudanças, né? Essa pandemia veio trazer tantos conceitos novos, e hoje falar sobre profissão, eu acho que principalmente eu não gosto nem muito de falar sobre carreira profissional. Eu gosto de falar sobre vocação profissional. E o que é vocação? Vocação é um dom que você tem, né? E na adolescência, descobrir qual o dom que você tem é muito difícil, porque aos 16, 17 anos, 18 anos, descobrir o que você vai ser, provavelmente, pro resto da sua vida, há 30 anos atrás, eu diria que era pro resto da vida.
Hoje eu já não diria mais isso, por conta dos conceitos, das novas mudanças. Mas descobrir o que você vai ser, né? Descobrir o que você gosta, quais são as suas habilidades, é uma arte. É muito difícil, principalmente na adolescência, em que vocês estão ainda terminando de completar o processo de formação de identidade. E uma dessas identidades que é pedido a vocês é essa identidade profissional. Quando a gente é pequenininho, as pessoas perguntam assim para a gente: o que você vai ser quando crescer? Isso é uma pergunta, né, muito forte. O que vocês vão ser quando crescer? E agora, o pessoal do terceiro cresceu. E agora a pergunta é: e agora? O que eu vou ser? E neste ano, especificamente, o pessoal do terceiro está no meio de uma crise mundial, né? Uma crise de tudo, né? Tudo está de ponta cabeça, né? É Enem, esse dia que vai ser FUVEST, se vai ser no Maracanã, FUVEST, onde vai ser, porque está tudo muito em dúvida. Então é importante nesse momento ter muita paciência para que vocês possam escolher e pensar no futuro de vocês, né? Em que vocês podem colaborar para a humanidade. Isso que eu acho muito importante. E eu queria já começar dizendo duas coisas que eu acho importante. Eu sei que vocês têm trabalhos aí de orientação vocacional, que é Bárbara, acho que é a Alessandra, que faz aí um trabalho legal com vocês, ou de vez em quando faz um trabalho, né? Eu acho que ela faz um trabalho aí muito legal, uma psicóloga muito bacana. Mas eu queria dizer para o pessoal que está ouvindo duas coisas importantes. Uma coisa que eu aprendi com um adolescente e que eu acho que é bacana passar para vocês. Quando a gente gosta de uma coisa que é para nós, isso é hobby. E quando a gente gosta de uma coisa que é para os outros, isso pode se tornar uma profissão. Então eu gosto de escrever muito, mas só para mim. Isso é um hobby. Agora, não, eu gosto de escrever para que os outros leem. Isso torna-se uma profissão. Ah, eu gosto de cozinhar para mim. Isso é hobby. Não. Pessoal, estão aí? Voltou de novo? Acho que caiu a internet aqui, ou aí, não sei. Caiu, acho Voltou? que... Voltou. Voltamos. Voltou. Vamos voltando. A internet pode continuar? Aqui, José, pode continuar. Tá bom. Então é importante. Então, falando para vocês, assim que eu me formei, eu fui fazer um curso de especialização na Faculdade de Medicina de Marília, fiquei lá 1 ano fazendo essa especialização. Então, eu estava dizendo para vocês, nessa idade, vocês são muito exigidos a serem milionários antes dos 30 anos, né? Então, não podemos esquecer que aquela milionária lá do Facebook é uma só, né? Aquela que ganhou 1 milhão antes dos 30 anos. Temos o Neymar, que também tem 1 milhão antes dos 30, mas provavelmente a maioria de nós não vai ter 1 milhão nem para o resto da vida. Então, precisa entender
que milhões, assim, a gente não consegue de uma hora para outra. Então, a formação é muito importante nesse início. E o jovem tem muita pressa em ganhar dinheiro, porque quer comprar muitas coisas. Isso é como fazer um prédio de muitos andares com um alicerce ruim ou com uma base ruim. Então, cuidado com isso, isso não é bacana. Então, quando pensarem em fazer um curso, tenham paciência. Formar uma pessoa é muito difícil, demora muito para formar uma pessoa. Então, o curso, por mais que alguns cursos sejam de 4 anos, né, e tem cursos de 6 anos, é importante que formar uma pessoa demora. Então, é necessário ter essa base, né, em que eu tive muito fortemente lá no começo da minha carreira. E eu queria dizer para vocês que a psicologia, hoje, ela tem uma gama enorme. Quando eu me formei, ela tinha 3 áreas de atuação. Hoje são inúmeras áreas de atuação e ela contempla todos os tipos de gostos e todos os tipos de habilidades. Então, tem pessoas que têm mais habilidades sociais, que vão mais para o campo da psicologia social, que hoje o campo de trabalho, hoje tem 2 campos de trabalho, que é o CREAS e o CRAS. São 2 instituições, são 2 centros de referência à assistência social, onde em Mococa tem CREAS, tem CRAS, né, tem vários. Hoje nós temos acesso à saúde mental. Em Mococa a gente tem, né, o CAPS AD, o CAPS infantil, o CAPS álcool e droga, tem 3 tipos de CAPS, onde tem atuação do psicólogo. Temos a atuação do psicólogo no Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário a gente vai trabalhar com adoção, com separação. Hoje, muito complicado a questão da vulnerabilidade das crianças e adolescentes com casos de estupro, de pedofilia. Então, há também atuação do psicólogo aí. No poder penitenciário também, o psicólogo também pode trabalhar, além do que eu trabalho, que é no setor da clínica. Eu trabalho como psicólogo clínico, dentro de um centro de saúde, há 29 anos que eu trabalho com saúde pública, e também no consultório particular, onde eu também atendo pessoas. Então, quando se pensa em psicologia, a gente só pensa em consultório, e não é assim. Hoje a atuação da psicologia ela é muito ampla, inclusive na educação. Então, existem psicólogos que trabalham dentro do setor da educação, trabalhando junto com pedagogos, com neurologistas, trabalham junto com a formação pedagógica de professores e de alunos também. Então, é uma grande, né, uma vastidão. Uma das coisas mais, hoje em dia, uma das coisas mais que chama atenção na psicologia é o setor de avaliação. Hoje o psicólogo é muito questionado e muito requisitado a avaliar pessoas, que isso é um pré-requisito da psicologia. Então o psicólogo é o único profissional que pode lançar mão de testes psicológicos, isso é só da psicologia, né? Então testes que podem ver questões de personalidade, testes psicomotricidade, testes de atenção. Inclusive a galerinha aí do terceiro que vai tirar carta, eles fazem lá no psicotécnico um teste, por isso que chama psicotécnico, né? É um teste para avaliar as habilidades de reflexo, de atenção, para ver se tem condições de dirigir um automóvel. Hoje também, por conta aí de questões de segurança ou de insegurança, né? Para você ter um porte de arma, você também tem que passar por uma avaliação psicológica. Então, essa avaliação, aí alguns governos, isso é outros 500 em termos políticos, mas para você ter uma arma hoje, você tem que ter um porte e tem que ser avaliado por um outro profissional. Então, hoje, a vastidão de atuação da psicologia, ela é muito ampla. Por isso que é importante a pessoa que escolher essa profissão saber que, dependendo das habilidades dela, dos gostos dela, ela vai ter várias formas de atuação, que não é só a clínica, existem várias e várias áreas. Em resumo, o que é a psicologia? A psicologia é uma ciência, né, que tem 55 anos de regulamentação na nossa Constituição aí, e ela serve para ajudar as pessoas a se compreender. Nós sabemos que nós temos o corpo físico, né, o corpo biológico, e temos a cabeça. Muitas vezes quem manda no corpo é a cabeça. Já dizia lá um filósofo, né, muito na época dos romanos, dos gregos, em que mente sã, corpo são. Então, se uma mente ela tem uma sanidade mental, o seu corpo também vai ser. Nesse momento de pandemia, o que nós estamos percebendo, já estamos percebendo isso, está começando
a aparecer os casos de muito pânico. As pessoas estão ficando apavoradas, em pânico diante dessa indecisão, desse medo, dessa situação caótica que o mundo está vivendo, e isso gera ter sintomas físicos. Então, o pânico, o transtorno do pânico, né? Espero que nenhum adolescente já tenha tido, mas aquele que teve vai saber do que eu estou falando. O transtorno do pânico nada mais é do que um conjunto de fatores, né, emocionais que afetam o físico. Então a pessoa vai ter suor intenso, taquicardia, sensação de desmaio, tontura, vai ter um medo, vai querer ficar dentro de casa. Parece-me que o padre Fábio de Mello, acho que relatou que ele teve esses sintomas. Algumas pessoas, né, famosas aí relataram. Ou seja, é uma doença da modernidade e em momentos de pandemia isso vai ter mais complicações ainda. Então a psicologia serve para isso, para ajudar as pessoas a se compreenderem, a se entenderem, a entrar nesse universo que nós chamamos do universo mental, que é o que nos rege, né? Uma das expressões mais bonitas, um dos fundadores da psicanálise, que é chamado Freud, o Freud dizia que o ser humano ele é como um iceberg no meio do oceano. A gente vê a pontinha, né, do gelo que sai em cima do mar. Aquilo seria a nossa parte consciente. E o que está embaixo, que nós não vemos, ele dizia que era a nossa parte inconsciente. E esse inconsciente, agora vocês vão entender na prática o que é isso, é quando a gente sonha aquelas coisas malucas, aquelas coisas esquisitas, sem conexão nenhuma. Aquilo é manifestação do nosso inconsciente. Para nós, psicólogos clínicos, aquilo é um grande recurso, é um grande material que vai explicar o que realmente as pessoas sentem, os medos, os fantasmas e os desejos também, né? Não significa que sonhou com avestruz, jogue no jogo do bicho que vai ganhar. Não é nada disso, não existe isso. Nós temos que entender que os sonhos são ricos de símbolos, né, de símbolos e associações. Então aquilo é a natureza mais profunda e mais genuína do que é o ser humano. São os sonhos. Basta compreendê-los e interpretá-los. Aí precisa de um profissional. Não vai perguntar para a mãe nem para a vizinha, sonhei que eu estava correndo atrás com um pedaço de pau querendo matar o professor César. Não tem nada a ver com o César, não tem nada a ver com o professor. Tem a ver com outras coisas que a gente precisa estar descobrindo. Então, o psicólogo ele vai ajudar você a compreender, vai ajudar você a entender o que passa nesse universo mental. Nós temos dois tipos, pessoas que vão ser convidadas a se compreender, convidadas a se conhecer, e nós vamos ter pessoas que estão doentes. Aí é uma outra questão também da psicologia. Essas doenças que a gente chama dos transtornos mentais. Aí nós vamos ter os quadros depressivos, os quadros de ansiedade, os quadros de pânico, os quadros de dissociação, os quadros narcisistas, os quadros, né? E os mais graves, os psicopatas, os sociopatas, são os quadros mais graves que a gente tem, né? E que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de trabalhar. E também os casos dos transtornos psicóticos, né? As pessoas que cindem, né? Que elas rompem com a realidade, e essas pessoas passam vulgarmente chamado dos loucos, né? Na realidade são doentes mentais, são pessoas que rompem com a realidade. Tudo no processo mental. Faz exame, não dá em eletro, não dá em tomografia, não dá em ressonância. Tristeza, não dá em exame de sangue. Tristeza é uma coisa que a gente sente, né? Eu diria que as doenças mentais é como o vento, a gente não vê, mas a gente sente. Se a gente soprar a cara de alguém, a gente vai sentir o vento, mas a gente não vê. Então esses são os transtornos de personalidade, são os problemas que nós temos que enfrentar e que ajudar, né? Então esses transtornos, eles estão perguntando aqui, interessante, esses transtornos de personalidade, eles se encaixam no quadro das psicopatologias, né? No quarto ano, geralmente... eu também não contei, eu dei 10 anos aula aqui no curso de psicologia da Unip, aqui em São José. Eu dava aula, eu fazia supervisão de estágio e dei algumas aulas, e alguns psicólogos aí de Mococa foram meus alunos também. Os transtornos mentais caem nessa disciplina chamada psicopatologia.
são os quadros, né, desses transtornos, dessas complicações mentais, em que a gente vai estudar muitos quadros do CID, né, que é a Classificação Internacional das Doenças. Então, quando você vai ao médico, ele vai te dar um CID, que é um número. Esse CID, ele tem a ver, que é uma classificação internacional, né? Esses quadros de transtornos, tem os quadros borderline, como estão escrevendo aqui, que é um quadro bem complicadinho para lidar. Quem quiser assistir o que é o quadro borderline, pode assistir o filme Garota Interrompida. Esse filme Garota Interrompida, com a Angelina Jolie, e uma outra que eu não sei falar o nome, que é uma atriz muito bacana. Lá tem um quadro muito sério, de um quadro borderline. Lá vocês vão entender muito bem o que é. Inclusive, o cinema tem nos ajudado muito, né? O filme Divertidamente, da Disney, foi um grande presente que a Disney fez para nós, da área da psicologia, que nos ajuda a entender como nós funcionamos a mente, de uma forma divertidamente, né? Os personagens que vivem na nossa cabeça. Quem quiser entender como a gente funciona de forma mágica e brilhante, assista Divertidamente. E esse filme, né, Garota Interrompida, vai falar muito sobre as questões borderlines, como, por exemplo, As Horas, vai falar sobre os quadros depressivos. Os quadros depressivos, no filme As Horas, a gente vai entender muito bem o que é um quadro depressivo. Então, a psicologia, ela é isso, uma profissão maravilhosa, né, que para você querer ser psicólogo, você precisa ter uma habilidade muito básica, né? 2 habilidades que eu acredito que são básicas. Primeiro, se interessar pelo outro, isso é fundamental. Primeiro. E segundo, saber ouvir. Ouvir é uma arte, né? Ouvir não é igual escutar. Escutar é o que vocês estão aqui, me escutando. Ouvir é profundo. Ouvir é tentar entrar dentro da alma da pessoa. Isso é uma habilidade. Então, o aluno aí que estiver me ouvindo, ele tem que saber disso. Quem gosta de ouvir boas histórias, né, já é um caminho legal para ser um bom psicólogo. A gente precisa gostar de ouvir histórias, precisa se interessar em ouvir histórias. Nem sempre as histórias são boas, nem sempre as histórias são saudáveis, mas a gente precisa, isso é uma pré-condição, para poder a gente ouvir as pessoas, né, para poder dar sentido para o que elas estão, o que estão pensando, o que estão temerosas, o que estão com medo. Então, hoje, ter essas 2 habilidades é um dos caminhos para mostrar que você pode ser um profissional bacana, um profissional, isso em qualquer área que você for, né? Mesmo se for uma empresa, né, eu vou dizer que a área empresarial é uma área mais concreta, mais direcionada, mas temos que saber ouvir. Aliás, uma das coisas mais importantes que hoje o psicólogo trabalha é com a comunicação, né? Ajudar as pessoas a se comunicarem. Principalmente hoje, no meu trabalho com casais, uma das coisas mais importantes, os adolescentes têm família, sabem disso, como que os pais às vezes lidam com situações emocionais de conflito, ainda mais agora na pandemia, que estão convivendo muito junto, né? A família está muito junto. Uma das grandes problemas é a comunicação. Então, uma das coisas que a gente ajuda muito é as pessoas, né, elas aprenderem a comunicar. E comunicar tem uma dupla mão, né? Você falar e você ouvir também. César, eu não sei, vou continuar falando, você vai fazer perguntas, como é que vai ser? Pode ir falando? Alguém gostaria de alguma pergunta? Senão o Ângelo continua. Eu vou falando, senão eu vou falando. Porque eu tenho aparecido aqui algumas coisinhas, né? Se quiserem escrever também, senão eu vou... Escrito aqui, o Ângelo vai acompanhando. Se alguém quiser fazer uma pergunta também, é só falar, abrir o microfone e falar. Eu vou falando. Tá bom. Posso perguntar? Pode, a Luísa pode. Acho que pode, né, César? Claro, hoje é o dia deles. Tem um psiquiatra que eu gosto bastante, ele chama Guido Palomba, e ele explicou que é para pensar, tipo assim, o dia, a aurora e a noite. Que a normalidade seria o dia, a aurora seria a psicopatia, por exemplo, e a noite seria tipo o esquizofrênico. Onde que se encaixaria esses transtornos de personalidade que a Júlia falou? Tá. Os transtornos de personalidade, então, fala de novo, a aurora significa? Seria o meio termo, como psicopatia.
Isso, então os transtornos estão aí. Os transtornos são quando você rompe com a realidade. A normalidade é quando a gente fala que tem um ego integrado. O que é um ego integrado? É o que você está falando aqui comigo. Você está me ouvindo, você está adequada, você está orientada. Então, um ego adequado. Quando a gente rompe com a realidade, o nosso ego fica fragmentado. Ele fica confuso. Por exemplo, quem assistiu o filme do como é que chama lá, do Batman, do palhaço lá, como é que chama? O filme... Coringa. Oi? Coringa? O Coringa, isso, Coringa. o Coringa, isso, legal. O Coringa que vocês assistiram, que é um filme bárbaro, o que é? O Coringa, ele rompe com a realidade. Ele entra num estado de confusão mental, em que ele rompe com a realidade, e aí ele começa a fazer coisas influenciando outras pessoas que também rompem com a realidade de uma justiça com as próprias mãos. Então aquilo ali é um rompimento com a realidade. E vocês vejam que quando ele comete o crime, ele é desprovido de culpa. Isso ali é um caso de psicopatologia muito grave, porque ele não tem culpa nenhuma, tanto é que ele vai no programa de TV, né, e ele conta lá no programa e ele dá risada, né? Como se ele não sentisse nada em matar alguém. Questões justiceiras, né? A parte, se deve ou não, a justiça, isso é outra coisa, mas nós não vamos sair por aí matando pessoas e indo para casa tomando sorvete, né? Então, o Coringa é um caso muito grave de transtorno de personalidade, eu diria até que um caso talvez irrecuperável. Ali, claro que aqui tudo ali é uma obra de ficção, mas um caso irrecuperável. Então, nós temos alguns casos, Luísa, de transtornos graves de personalidade que a medicação não funciona. Inclusive, também uma coisa importante, a psicologia trabalha muito junto com a psiquiatria. A diferença da psicologia e da psiquiatria é que a psiquiatria, para você ser psiquiatra, você tem que ser médico. E ao fazer medicina, você vai ter conceitos de farmacologia, né, de psicofarmacologia, e você vai ter conceitos de química. Então, você vai poder medicar as pessoas. Então, os quadros relacionados aos transtornos mentais, muitas vezes são medicados. Então, nós trabalhamos em conjunto com a psiquiatria. Então, o médico psiquiatra medica e nós, psicólogos, vamos trabalhar com psicoterapia, ou com orientação, ou com acompanhamento desses transtornos. Não sei, está respondendo a pergunta para você, Luiz? Está respondendo? Então, o que caberia, né, é quando você rompe, por isso que a noite é como se rompesse com o dia. Ou seja, o dia seria essa normalidade, como a Luísa falou, que o psiquiatra aí comentou que ela gosta, né? Então, esses são os casos. Então, vocês percebam que os filmes nos ajudam muito a entender, né, sobre essa dinâmica mental dos seres humanos, né? Os filmes, os artistas, eles nos dão, às vezes, de presente muitas histórias, né? Tem um filme muito legal chamado Toque Toque, é um filme muito bacana que explica sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno que acomete muitas pessoas. Já assistiu, muito legal. O Toque Toque é muito bacana. São pessoas que têm esse comportamento, né, de obsessividade, de fazer coisas repetidas, de fazer coisas sistematizadas. Quem tem toque são pessoas extremamente inteligentes, porque tem que imaginar coisas que têm que ser feitas de forma sistematizada. E o toque, muitas vezes, a medicação, às vezes, ajuda muito, né? As pessoas precisam, às vezes, de uma medicação para baixar o nível de ansiedade, né? E é bacana porque esse filme ajuda a entender os vários tipos de toque. Tem algumas perguntas que aparecem, mas eu não consigo ler inteira. Alguém podia falar para mim que eu não consigo ler. Vamos lá, Ângelo. Tem uma pergunta aqui. Isso, César, fala para mim. Eu ia falar para o César ler as perguntas para ele, isso mesmo. Não estou conseguindo ler. Tem uma pergunta da Júlia. Só um segundinho. Uma pergunta da Júlia, que fala assim, que pessoas com borderline, como faz para manter uma relação estável e saudável, tendo que lidar com pensamento preto e branco
as mudanças de humor, impulsividade, etc. Sim. Júlia, você está falando de uma coisa muito difícil. O paciente borderline, ou a pessoa que tem esse transtorno, hoje eu fui num congresso há uns anos atrás e um psiquiatra falou que ele acredita que é um dos transtornos mais difíceis de se lidar na clínica, porque por ser borderline, significa estar na linha, né, border, na linha divisória, não é nem neurótico e nem psicótico, ele está na linha, então ele oscila entre a neurose e entre a psicose. Neurose somos nós, que temos um padrão normal de algumas besteiras na cabeça, isso é as nossas neuroses. O psicótico não, o psicótico ele vive a loucura e não consegue voltar para a normalidade. O borderline, ele navega nesses dois lados, ele navega no que é o normal e o que é patológico, por isso lá o filme da Garota Interrompida, para você assistir. Quando a gente tem um namorado borderline, quando a gente tem uma namorada borderline, quando a gente tem um amigo borderline, é muito difícil a gente conviver. Por quê? Ele é muito instável. Ele chama muito atenção, ele faz a gente se desgastar muito. O paciente borderline, Júlio, é um dos casos mais difíceis que a gente tem na clínica. Ele exige muito, e a hora que a gente vai pegar, ele some. Então é uma pessoa muito difícil da gente trabalhar. E aí a medicação não tem tanta eficácia por conta dessa trajetória que ele faz de ida e volta. É um quadro muito difícil. A medicina tenta descobrir jeitos de trabalhar, são pessoas difíceis da gente de criar vínculo. O vínculo é difícil, você nunca sabe com quem você está lidando. Por isso que é complicado o caso borderline. Quem se vê nesse quadro, quem for lá discutir, ver lá as especificações, lá como é que ele funciona, e quem se vê borderline, é importante buscar um tratamento, é importante se compreender, se entender e orientar quem está junto também, né? Porque ninguém escolhe ter doenças, ninguém escolhe ter transtornos. Mas quando a gente tem algo assim, é importante que o outro saiba como a gente funciona. Então é um caso muito difícil. Tem mais uma pergunta aí, né? Ô, Ângelo, eu queria perguntar também o seguinte, nós estamos numa época de muita ansiedade, né? Tudo propenso para aumentar a nossa ansiedade. E estes meninos e meninas vestibulandos, o que podem fazer para controlar essa ansiedade em tempos de vestibular? Porque nós percebemos, né, acompanhando essa turma, que essa ansiedade começa antes do 3º ano. Então, nós temos já essa angústia pelo vestibular, muitas vezes desde a 1ª série do ensino médio, e ela começa a aparecer na 2ª e se agrava na 3ª série. Então, que dicas você pode deixar para eles? Sim. Tá. Eu acho que é importante a gente localizar que a ansiedade tem a ver com o tempo. É a exigência acelerada do tempo. E hoje eu vejo que a galera está sendo muito pressionada por todos, né? De crescer rápido, de fazer... Tudo é rápido, né? Nós aqui, vocês educadores e eu, quando a gente conta para os alunos que a gente é da época da internet de escada, eles não acreditam nisso, né? Que a gente ligava o computador e ia tomar banho, né? Aí quando voltava, ela... Aí volta, né? Hoje, eles são rápidos, é tudo muito rápido. E como isso vai interferir nos relacionamentos, é claro, segundo o Bauman, vocês discutem aí em história, em sociologia, segundo o Bauman, é muito importante, nesse momento dessa rapidez, as coisas se tornam muito líquidas e se tornam muito móveis. Então, a gente fica num estado de nada certo, de muita tensão. E essa ansiedade tem 2 princípios. Primeiro, um alto grau de exigência e um alto grau de perfeccionismo. Então, essa exigência, esse perfeccionismo tem que ser diminuído. Então, uma dica que eu dou para vocês, não tenham pressa. Vão devagar, vão com calma, não tenham pressa. Eu costumo dizer o seguinte, vocês não vão aposentar antes dos 90 anos. Então, fiquem tranquilos. Nós não, a gente quer aposentar com 55, porque a gente já está cansado, né? Porque começamos muito cedo. Então, essa galera precisa ter muita paciência. Eu sei que existe uma questão de mercado, eu sei que existe um investimento, eu sei que existe uma preocupação da escola, dos pais. Eu também tenho filha eu tenho uma filha do 2º colégio,
Aliás, tem uma filha que faz medicina e tem uma filha que faz o segundo colégio, né? Que também está nesse processo de ansiedade, de saber aonde vai, o que vai fazer. Então eu falo, tenham calma, tenham paciência, não apressem o rio, ele corre sozinho. Já tem um livro já antigo dizendo isso, não apresse o rio, ele corre sozinho. Então precisamos ter paciência. E uma coisa que eu percebo que é muito grave, muitas vezes eles prestam vestibular em qualquer curso. Aliás, o que tem menos vaga, o que tem menos exigência de vaga, para poder entrar na faculdade, aí vira um desastre. Por quê? Voltam embora. Nós temos uma pesquisa, eu não sei, atualizada eu não sei, mas 40% dos adolescentes que entram numa universidade pública desistem do curso. É muito alto isso. Ou seja, não foi feita uma boa orientação de vocação. Entrou em qualquer curso porque quer se livrar. Ai, não vou fazer cursinho, eu quero entrar na faculdade. Para quê? Nem sabe o que vai fazer, não sabe o que o curso faz. Namorem com curso. Essa semana que vocês vão fazendo de orientação vocacional, precisa namorar o curso, precisa saber onde tem, como é que funciona. O adolescente, quando vai namorar alguém, eles querem saber de onde é a pessoa, como é que é a família, o que ele gosta. O curso é a mesma coisa. A gente tem que saber aprender a namorar o curso antes de casar com ele. Porque depois que casou é difícil a gente separar. Não é fácil. Principalmente de pessoas, talvez seja mais fácil, mas do curso é muito difícil. Então, como lidar com a ansiedade? Primeiro, estar mais voltado para o tempo presente. Né? Acho que nesse momento, ter o ritmo de estudo é muito importante, os horários de estudo, ter um ritmo, ainda mais alguns cursos mais concorridos. Por exemplo, medicina é um curso muito concorrido, engenharia é um curso muito concorrido. Existem cursos da área de humanas, de biológicas, que é menos concorrido. Então, eu costumo dizer, quem vai prestar biologia tem que estudar 2 horas por dia. Quem vai prestar engenharia tem que estudar 4 horas por dia. E medicina, 6 horas por dia. São muitas exigências, porque quem vai prestar é muita exigência lá. Então, junto com essa exigência, é importante que você tenha uma atividade física, que você tenha um hobby, que você faça coisas bacanas, faça uma língua diferente. Eu tenho uma amiga que está aprendendo coreano, é muito interessante, né? Não sei por que ela está aprendendo coreano, mas ela está aprendendo, isso é bacana. Isso é legal, porque isso vai ajudar na questão do tempo, vai afrouxar um pouco a exigência, esse perfeccionismo vai afrouxar um pouco, e isso vai ajudar você a ter uma vida mais tranquila, uma alimentação legal, um convívio bom. Cuidado aí com o álcool, né? Eu falo sempre para os adolescentes, às vezes o álcool e as drogas, nesse momento, é muito perigoso, como vocês estão num processo de formação de identidade, o uso desenfreado do álcool e da droga pode levar vocês a se perderem no meio do caminho. E às vezes o uso do álcool e da droga é para baixar a ansiedade, né? E isso é complicado, porque não abaixa a ansiedade, aumenta mais a ansiedade ainda. Então eu acho que ter uma vida mais saudável, com menos exigência, não sei se eu estou respondendo, com menos exigência, né? Menos perfeccionismo, dialogando com os pais, dialogando com a escola, né? Sabendo que tudo o que foi feito para o melhor, foi feito da melhor forma possível, mas não tendo esse caráter de urgência. A ansiedade tem caráter de urgência, e urgência é só pronto-socorro. O resto nada é urgente, o resto precisa de tempo, né? Por isso que comida no fogão de lenha é muito mais saborosa, precisa de tempo. Comida no micro-ondas não é tão gostosa, porque tem urgência, tem rapidez. Então, não sei se eu respondi, mas para lidar com a ansiedade, sim, precisam focar no tempo, precisam ter mais tranquilidade, não entrar nessa... Tem pessoas que têm um nível de exigência maior, aí come todas as unhas, tem gente que arranca cabelo, tem gente que come cabelo, tem gente que cutuca a pele. É perigoso isso, né? Quando você se vê nesses estados de graves ansiedades, né, procure algo para te relaxar, para mudar o contato com a natureza. Eu vejo aqui o pessoal tá andando muito de bicicleta, isso é muito bacana, né? São José tá um movimento bacana de bicicleta, acho que o Mococa também, né? O pessoal tá andando muito de bicicleta para ajudar a tirar esse estresse do dia a dia, né? A pandemia veio trazer isso para nós, né? A gente às vezes está correndo, vai chegar aonde? Não vai chegar em lugar nenhum. Então precisamos desacelerar, né?
Eu sei que o jovem é acelerado, né? O Samitiba dizia que os jovens são como o carrinho de Fórmula 1, né? Andam a 300 km por hora, eles são acelerados, mas aquele que é muito exigente precisa se cuidar, porque na hora da prova o que vai valer não é nem o conhecimento, é a sua capacidade emocional de resolver a prova. Dizem os teóricos que uma partida de tênis, 70% do que é bom de uma partida de tênis é o emocional, não é o físico. O físico você trabalha no treinamento. Na hora da partida é o emocional. Então, na hora de resolver uma prova, seja da FUVEST, que eu brinquei que ela é difícil, né? Seja uma Unicamp da vida, uma Unesp da vida, na hora o que vai valer é uma cabeça tranquila, né? Eu conheço gente que vai fazer a prova tranquila, e ele tem melhor rendimento do que aquele que vai tenso e preocupado. Aliás, as provas são assim, né? Se a gente vai tranquilo, a gente resolve melhor, né? Ok, obrigada. Bom, Ângelo, tem mais uma pergunta aqui da Maria Vitória. Às vezes, os psicólogos ouvem muitas histórias tristes e que até podem afetar a ele. Como você faz para não deixar os casos te afetar, para aconselhar essa pessoa? Bacana, Maria Vitória. Eu preciso contar um segredo para você, que na nossa profissão a gente também precisa de um outro psicólogo. Então nós temos um tripé na nossa profissão que ela é muito importante, que é você fazer estudo continuamente, o tempo todo a gente tem que estudar. A gente procura um profissional mais velho para nos orientar quando a gente está começando, que é o que a gente chama de supervisão. Então, por exemplo, como eu tenho uma vida eu sou mais maduro na profissão, eu tenho muito recém-formados, psicólogos recém-formados, que eu oriento como ele vai conduzir a vida dele. Eu também passei por isso quando eu me formei. Então, o que a gente chama de supervisão. E em terceiro ponto desse tripé é uma terapia individual que a gente também faz. Então, um bom profissional ele tem que ter essa tripla base, que é a supervisão, procurar um outro profissional mais velho. Às vezes a gente tem casos muito complicados que a gente precisa discutir com outros colegas de forma ética, de forma bem, né, com todas as regras, mas a gente precisa discutir com outros colegas. Então é a supervisão, a terapia pessoal, onde você vai lá no outro colega seu e vai falar do que você está sentindo, de alguns casos que estão mexendo com você, porque quando a gente conversa com outras pessoas, é muito comum a gente se envolver com o problema do outro. Então o psicólogo precisa manter uma neutralidade. Isso, Maria Vitória, é uma técnica que a gente vai aprender. Quem vai fazer o curso de psicologia vai aprender essa técnica da neutralidade, que é uma técnica de postura. Nós vamos estar muito junto, ouvindo o outro, porém distante. Por isso que psicólogo, no caso clínico, ou quem trabalha com os transtornos mentais em geral, ele não é amigo do paciente. Ele não vai no mesmo lugar do paciente, ele não convive, não sabe onde é a casa, não tem relação social nenhuma, porque para manter essa distância. Inclusive, é bacana essa dica que eu vou dar para vocês. Quem for psicólogo e for trabalhar na área clínica, ele tem que pagar um preço de manter uma certa distância com o paciente. Então, às vezes, a gente não vai em algumas festas, a gente não vai em alguns restaurantes, porque os nossos pacientes, às vezes, a gente precisa ajudá-los e poupá-los, né? Eu tenho uma amiga que uma vez ela foi numa piscina de um clube. Ela era psicóloga, foi numa piscina de um clube, como todo mundo vai em piscina, você vai de maiô, né? Claro, é óbvio, né? No outro dia, 3 pacientes falam assim, eu não gostei que você foi de maiô na piscina, né? Então, a nossa profissão tem uma coisa meio reservada, meio de... Eu, às vezes, aqui em São José tem alguns restaurantes pequenos que eu vou com a minha esposa e, às vezes, a minha esposa é fisioterapeuta. Ela não conhece quem são meus pacientes, eu não fico falando, não posso falar. Mas quando eu chego no restaurante, ela fala, vamos sentar ali. Eu falo, é melhor a gente sentar ali. Aí ela fala, já entendi. Porque é para a gente poupar o paciente, para a gente não é como o médico, que quando a gente encontra, a gente quer falar, né? Inclusive, o fisioterapeuta é assim, quando você encontra o fisioterapeuta, você quer contar que o teu corpo está legal, que seu braço melhorou. O psicólogo não, só conta quando está lá na sala
dentro da psicoterapia, né? Está dizendo aqui da Nise da Silveira, alguém disse aqui, a Nise da Silveira foi uma grande psiquiatra nos anos 50, 60, era uma psiquiatra que revolucionou o tratamento dos transtornos mentais. Doutora Nise da Silveira era uma médica bárbara do Rio de Janeiro. Inclusive, eu tenho na minha página do Facebook, esses dias eu publiquei ela falando, porque ela substituiu a medicação com pincéis e tinta. Ela revolucionou a psiquiatria mundial, dando para os pacientes psicóticos, os pacientes com graves transtornos mentais, que na época eram os loucos, por isso eram internados nos manicômios, e ela fez um trabalho bárbaro, onde ela deu pincel e tinta, e essas pessoas colocavam nas telas todas as suas angústias, os seus medos, os seus desejos, e elas melhoravam, né? Então é muito importante essa psiquiatra, doutora Nise, inclusive tem o filme, a Glória Pires faz a Nise da Silveira, que é um filme muito legal. Quem quiser conhecer a história dela, assista lá o filme, que é um outro presente também, um filme brasileiro, né? Tem um outro ali que eu não entendi, César, se puder ler para mim. Tem outras perguntas que ficaram para trás aqui, Ângelo. Pode falar. Tem outras aqui. Tem uma Pode do falar. Pedro. O Pedro disse assim, a única coisa que me fez... Pode falar. A única coisa que fez eu querer seguir na área de psicologia era o desejo de ajudar as pessoas a serem felizes. Mas depois percebi os outros valores e o meu interesse pela área. Achei bem interessante e quero seguir na profissão quando for mais velho. Senhor, por que quis virar psicólogo? Ah, entendi. Pedro, eu desde o 8º ano, na minha época era a 8ª série, sempre eu quis ser psicólogo, eu nunca tive dúvida quanto à profissão, né? Tive essa sorte na vida, nunca tive dúvidas. Existem pessoas que têm dúvidas, eu nunca tive, eu sempre me interessei pelas histórias, sempre gostei de ouvir as pessoas, sempre gostei de entrar dentro desses meandros, né, do inconsciente. Inclusive a cena mais linda do Rei Leão, que também foi um presente da Disney, é quando o macaco Rafiki faz o Simba entrar, né, naquela floresta para ter contato com o pai. Aquilo para mim é uma menção a você emergir dentro do seu inconsciente para você descobrir, né, ter contato com a sua, no caso lá o Simba tinha que fazer as pazes com o pai dele, né, e se livrar da culpa por achar que ele tinha matado o pai. Então aquela cena é uma cena muito bonita. Eu sempre quis ser psicólogo para poder ajudar, para poder conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas, eu acho muito interessante, vou dar um exemplo para o Pedro que eu acho bonito. Às vezes a gente está conversando com alguém e a janela está um pouco aberta e eu gosto dessa ideia. Tem um pássaro que ele está batendo no vidro e ele não consegue sair pelo pequeno vão que tem. E a gente olha e fala, sobe mais um pouco que você sai no vão. Mas ele é um pássaro, ele não entende a nossa linguagem. Então eu tenho que ter paciência de ouvir essa pessoa e ajudar até que ela suba um pouquinho e ela consiga passar nesse vão da janela e poder voar. Então tem que ter muita paciência também, né? É um trabalho árduo de paciência, é um trabalho de alquimia. É um trabalho alquímico da mente, é um trabalho químico que a gente tem que ter paciência para poder ajudar as pessoas, né? O que mais? Tem mais uma aqui da Maria Júlia, sobre a questão, rolou aqui um minutinho, sobre a questão da ansiedade. O que você acha que a escola pode fazer para ajudar de alguma forma o aluno nessa questão? Acho que você falou mais ou menos sobre isso quando a Cláudia fez a pergunta, mas se quiser colocar mais alguma coisa. Sim. Eles estão tendo ensino remoto, né? Não está tendo. Eu acho que uma coisa que a escola pode ajudar é alguns sites de meditação, de alguns sites que se eles pudessem fazer yoga, seria, eu acho que nesse momento, fazer uma yoga seria bárbaro, né? Aprender a respirar, coisas de 10 minutos, 5, 10 minutos, não precisa mais que isso, né? Eu proporia um trabalho de meditação, um trabalho aí todo, que essa escola pudesse trabalhar com alguma coisa de antes das aulas começarem, ou antes de uma prova, né? Começar um trabalho de respiração, de autocontrole, de entrar em contato consigo mesmo. Isso pode ajudar muito na ansiedade.
remotamente é o que a gente pode fazer, né? Não tem muita coisa que pode ser feito. Mas se eles estiverem numa vida mais tranquila também no dia a dia, vai ajudar muito, porque uma cabeça tranquila resolve-se coisas e projetos ficam mais fáceis de serem resolvidos. A Beatriz pergunta aqui, ela faz uma colocação: muitos jovens bebem e se drogam com a desculpa de ser uma fuga. É realmente isso? Sim, a bebida e a droga muitas vezes é um meio que a gente utiliza, sabe, Beatriz? O ser humano utiliza esses meios para poder fugir da realidade. A realidade é muito dura. A adolescência é tão bonita porque é um mundo de muita fantasia, né? A gente sonha. Inclusive, as grandes revoluções da humanidade vieram no período da adolescência, né? Eu diria que nós aqui, os professores e eu, já estamos virando o cabo da boa esperança. Acho que a gente não vai ter muita força para revolucionar muita coisa, né? Desde a década de 90, os caras pintados lá que fizeram o impeachment do presidente na época, os jovens os que têm forças para fazer mudanças. O problema é que as drogas, né, os LSD, os êxtase, as anfetaminas, nas festinhas raves, são drogas que fazem você sair da realidade. Infelizmente, algumas drogas são perigosas, porque eu posso sair da realidade dançando, cantando, me divertindo numa piscina, num churrasco. Mas, né, usar essas drogas e as bebidas, né, hoje está muito na moda as vodkas aí, os taiquiris da vida, muitas vezes levam a criar uma dependência química, que é muito perigoso. Nós não sabemos quem de nós pode ter potencial para se tornar um dependente químico, mas então a gente tem que estar atento. São saídas não saudáveis, mas o ser humano sempre, desde o início da humanidade, né, lendo lá o livro do Harari, né, Homo sapiens, Homo Deus, a gente vê que desde o início da humanidade o ser humano busca esses artifícios para fugir da realidade. A pandemia veio trazer uma realidade dura de confinamento e de isolamento. Por isso, né, a gente vai ter que repensar, porque o medo agora é esse uso de bebida, de droga, ser desenfreado, porque a hora que abrir a porteira, né, vai todo mundo, um atropelar o outro. Precisamos ter cuidado com isso. A vida normal, como já dizia lá, acho que a Júlia, né, uma vida normal é uma vida que não tenha excesso dos dois lados. A gente tem que ter prazer, mas também tem que ter coisas concretas, tem que ter trabalho, né? Tem que ter lazer, mas também tem que lavar roupa, né? Tem que comer, mas depois tem que lavar os pratos. A vida real é assim, não tem outro jeito, né? A gente trabalha, ganha dinheiro. Se a gente só gastar sem trabalhar, é insano, não dá certo. Se só tiver lazer e não tiver trabalho, é insano. Eu costumo dizer que lua de mel dura 7 dias. Depois, volta para casa e tem roupa para lavar. E tem quintal para lavar. E tem que tirar o cocô do cachorro, não tem outro jeito. O adolescente vive muito essa fantasia, né? Que é bonito, porém, tem a realidade junto com isso. Professor. Pois não? Ô César, dá licença, professor. Bom dia, professor Alex, eu sou professor de Educação Física. E sim, eu vou só... na realidade, eu vou fazer uma despedida, porque eu vou entrar agora em aulas às 10 horas com o 8º. Mas só uma colocação importante. Eu nunca pedalei na minha vida. Eu sou hiperativo, pode ser, bem agitado. Porém, a bicicleta me fez um bem danado agora na pandemia. São 6 meses eu completei. Olha que legal. Tem tudo a ver. A cabeça está quente, aquela ansiedade. Entrou numa bicicleta, natureza, é como se tirasse com a mão. É uma coisa incrível, fantástica. Sobre a psicologia no esporte, fui atleta, até hoje mexo com isso. Legal. É uma coisa incrível como quando a gente está bem, a cabeça está boa, o resultado vem. É uma coisa assim muito, muito ligada. Cabeça boa, resultado bom. Cabeça não está legal, mas é uma coisa muito legal de se trabalhar. Agradeço de coração. Preciso sair agora, infelizmente, porque está muito bom o bate-papo. Deus abençoe vocês. Valeu, parabéns pelo trabalho aí. Valeu. Obrigado. Só retomando o que ele disse, a psicologia do esporte é uma outra área também muito interessante.
desde o Luxemburgo, lá quando colocou, né, o psicólogos nos times de futebol, né? Foi uma coisa muito bacana. Hoje a equipe de vôlei, o Zanetti tem um psicólogo que trabalha só com ele. Então tem os atletas de alta performance, né? E Mococa mesmo tinha um psicólogo que trabalhava aí com o pessoal do basquete, na AM, né? O Augusto Amato trabalhou muitos anos aí na AM como psicólogo esportista. É uma área muito bacana. E o verde, como ele disse, é uma coisa muito bacana, porque inclusive quando a gente sai de São Paulo, né, a gente vê o verde e a gente relaxa. Então já tem provas de que ter contato com a natureza é uma forma de relaxamento. Então, isso é uma outra dica também para aliviar a ansiedade, ter contato com o verde. O adolescente está muito nos jogos, muito na internet, está muito nas séries, né, eles gabaritam a série. Muito cuidado com isso. Eu vi aqui, César, tem ali as áreas da psicologia, né? Isso. Quais são as diferentes áreas da psicologia? Aí, Ângelo, eu só vejo... Tem várias... Você agora, tudo, porque nós tínhamos aqui previsto o tempo de 1 hora, mas se você tiver disponibilidade, podemos continuar. Você que gera... Posso ficar mais um tempo. A hora que eu não puder, eu falo para você. As diferentes áreas da psicologia. Então, você vai fazer um curso de 5 anos em faculdades, tanto particulares quanto nas públicas. Então, nós temos aí, é importante que você saiba aonde tem a faculdade, como ela funciona, se tem uma clínica bacana, se tem estágios legais. É importante pesquisar isso em qualquer faculdade que você for fazer. Então, nós temos estágios na área clínica, na área escolar, na área social, na área empresarial, no setor jurídico, nos setores de avaliação. Então, a psicologia ela é ampla, como eu disse para vocês, né? Ela é ampla. E hoje também tem aquelas profissões que a gente chama de profissões estendidas, são as amigas. Então, por exemplo, hoje nós temos uma grande área de atuação na psicologia no marketing, no esporte, a gente tem uma área de atuação da psicologia na educação. Então, são vínculos que a gente pode ter e, dependendo da sua habilidade, do seu gosto, é importante que você seja muito confortável, né? Então, uma pessoa, eu imagino que se eu fosse atleta, provavelmente eu trabalharia com psicologia esportiva. Isso é óbvio, né? Uma coisa também bacana, por exemplo, hoje eu toco um instrumento, provavelmente eu deva usar daqui a um tempo um instrumento dentro da atuação clínica. A gente pode incluir, a Nise da Silveira, ela incluiu a arte-terapia dentro do processo de cura, né? Então a gente vai incluindo coisas dentro das áreas de acordo com as nossas habilidades, com os nossos gostos, com o nosso jeito de ser. Então, um bom profissional é aquele que não abandona o seu jeito de ser. Né? Um bom médico, né? Ele não abandona o jeito dele ser. Não tem jeito, ele não vai ser legal. Um bom engenheiro, um bom fisioterapeuta, né? Tem mais alguma coisa? Tem uma pergunta do Júnior, do Renato Júnior aqui, Ângelo. Em Grey's Anatomy, uma série médica americana, é comum que os médicos se apegarem a um paciente. E quando isso acontece, eles são afastados do caso por conta da relação afetiva. Os médicos também, na série, não podem atender seus familiares. Nossas relações afetivas afetam nosso julgamento lógico e, consecutivamente, a tomada de decisões? Sim. Você sabe, Júnior, que eu tenho uma amiga enfermeira que ela tem 30 anos de experiência. E ela estava no centro cirúrgico, a filha dela chegou com um machucado na perna e ela falou, não, eu dou conta, vamos lá. A hora que ela entrou, ela desmaiou a hora que o médico foi pôr a mão na perna dela. Ou seja, não dá certo. A gente, quando tem afeto, tem emoção, por isso que eu não atendo pessoas da família, por isso que eu não atendo amigos. Inclusive, se eu atendo amigos, eles se tornam inimigos, porque eu vou mostrar coisas que eles não querem ver. Então, a gente se distancia. Em Grey's Anatomy, inclusive, começou a nova temporada agora, tá maior sucesso, a galerinha da tua idade está assistindo pra caramba, né? É uma série extremamente cheia de conteúdos emocionais, né, de conflitos, apesar que tem umas coisas ali meio que não é verdadeiro, né? Não sei se você sabe disso. Mas tanto o médico quanto o psicólogo, quando a gente tem esse encontro em que a gente confunde, a gente chama de processos contratransferenciais. O que é transferência? O paciente transfere para o terapeuta o sentimento.
quando o sentimento do terapeuta mistura com o sentimento do paciente, aí a gente chama de contra-transferência. Isso é uma doença, não funciona, não dá certo. Então, inclusive, por isso que a gente vai fazer a supervisão, vai fazer a terapia, e é um erro muito grande médicos se envolverem com pacientes. Isso é uma coisa muito complicada. Isso eu tenho visto muito na advocacia também, quem for escolher fazer direito, né? Na advocacia tem acontecido muito isso. Os clientes se envolvem muito com os advogados, porque o cliente chega lá num momento frágil, num momento de extrema, às vezes está desfacelando em termos de uma estrutura de casamento ou de uma estrutura ruim que está vivendo e se envolve com o advogado. Isso é muito sério. Isso é contra a ética, não é nem bacana. Então, advogados, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeuta mais ainda, porque põe a mão no paciente, né? Então, quando a gente costuma dizer assim, quando você estiver confundindo o seu sentimento, o paciente pode confundir o sentimento dele, não tem problema. Faz parte dele e da dinâmica dele. O profissional jamais pode confundir o seu sentimento em relação ao paciente. Então, lá em Grey's Anatomy, quando acontece isso, e a equipe percebe, ele é afastado, porque não vai dar certo. Ele não vai dar o melhor dele. Então, tanto o médico, pelo menos o médico cirurgião, se ele não tiver uma neutralidade, uma frieza, ele não vai conseguir ajudar as pessoas. Como nós, psicólogos. Se a gente não tiver uma distância, a gente não consegue ajudar. O que mais aí, César? Perguntaram mais? A Luísa Toledo queria fazer uma pergunta. Você quer falar, Luísa? É que, assim, pelo menos a minha geração, já nasceu conectado com a internet, né? E Sim. Hoje em dia tem aquela política dos dados que tudo que eu pesquiso vai armazenando e só mostra para mim o que eu quero ver. E aí, Sim. quando eu vejo alguma coisa contrária à minha opinião, eu fico muito brava. Muitas pessoas têm aquela política do cancelamento e tudo mais. Sim. E a gente está muito conectado com a internet, e eu acredito que essa pandemia ela veio para mostrar para a gente que o contato físico ele é muito importante, né? E eu Sim. gostaria de saber quais serão as consequências que você acredita, né? Seja para o mundo real, fora da internet, quando alguém, principalmente da minha geração, vê uma opinião contrária, assim. Sim. E aí eu queria te dizer, acho que você já assistiu, né, o documentário Dilema das Redes. Já? Eu também já assisti esse, eu assisti também, é muito bom. Meu Deus do céu, que documentário. O meu tio, ele me recomendou assistir inteiro uma noite, era muito bom esse documentário. Sei. Então, eu respondendo aí o que ela está perguntando, nós não sabemos muitos efeitos. Esse excesso de exposição às redes sociais, às mídias, a gente tem que tomar cuidado, porque é muito perigoso a gente se perder, porque a gente pode ser controlado, né? E quando a gente perde do controle, a gente pode virar escravo, a gente vira refém de uma situação, de um mecanismo, vamos chamar de um mecanismo. Então é muito sério. A pandemia nos deixou conectado demais, nós vamos ter que reaprender a conviver com as pessoas, reaprender a sair um pouco dos jogos, a sair um pouco dessa coisa virtual, né, dessa virtualização, como esse filósofo aí, alguém colocou, que eu também acho que é verdade, essa virtualização, o mundo ali não é real, né, é um mundo virtual. Então a gente há de se pensar muito bem, porque a gente pode estar entrando em coisas complicadas, porque as redes sociais, inclusive eu me assustei muito no documentário quando fala lá que as pessoas às vezes estão buscando muito cirurgias plásticas, porque como lá tem filtro, tem coisas que você se torna mais bonita, você quer ser aquilo que a imagem mostra. E entenda uma coisa, a imagem não é verdade, imagem não é verdadeira, verdade sou eu. A imagem é algo projetado sobre mim, que não sou eu. Vocês estão vendo uma imagem do Ângelo. Vocês não me conhecem. Para vocês me conhecerem, vocês têm que conviver comigo. Vocês têm que almoçar comigo, jantar comigo, passear comigo, ir na praia comigo. E se vocês ficarem num namoro virtual ou pensando que você conhece o outro pela imagem, a imagem nunca é verdadeira. Por isso que os atores sofrem muito. Porque eles criam uma imagem e depois o mundo, quando a gente descobre o ator na vida real, não corresponde àquela imagem, né?
Então precisamos tomar cuidado com isso. Vai ser um desafio, viu? Voltar à vida real. Vai ser um desafio grande. Mas a gente sai dessa. César, acho que já deu agora, que eu preciso ir embora também. Acho que ajudou um pouco? Eu acho que foi muito bom. Tem várias outras perguntas aqui, mas como o nosso tempo está curto, eu acho que está ótimo, Ângelo. Não sei se Cláudia está aqui ainda. Cláudia? Sim, excelente, Ângelo. Muito bom. Obrigado. Uma bela de uma oportunidade. Tá, espero ter ajudado a turma. Eu acho que esse tema da psicologia surgem muitas questões de querer saber, muitas... É um campo maravilhoso. Vocês viram que o mais importante para a gente ser psicólogo é ser apaixonado. E eu procurei mostrar para vocês que eu sou apaixonado por essa profissão. Se alguém me perguntasse o que eu faria, se eu voltasse no tempo, o que eu faria de novo psicologia. Não pense em ganhar dinheiro, não vai dar para ganhar dinheiro no começo, né? Ser psicólogo é igual um bom vinho. Quanto mais tempo ele está guardado na adega, mais caro ele é, mais precioso ele é. Então precisa de tempo. Psicologia tem a ver com a analogia do vinho guardado na adega. Então, quem pensa em fazer psicologia para ganhar dinheiro, não vai ganhar no começo, vai ganhar depois. Eu vejo que as áreas das ciências exatas a gente ganha dinheiro muito fácil, muito rápido. As ciências humanas demora para ganhar dinheiro, né? Então é isso que eu queria deixar esse recadinho para a turma. Sejam bem resolvidos, busquem bastante namorar as profissões, que vocês vão ter várias profissões aí falando, né, no decorrer dessa semana de orientação vocacional. Procurem namorar, procurem perguntar, procurem saber sobre tudo. Não caem de gaiato e vão casando com a primeira coisa que vocês veem. Tá bom? Muito obrigado, então, César, pelo convite. Obrigada. Pela Cláudia. Obrigada. Tomara que eu tenha ajudado a turma. E a gente pode voltar a qualquer hora, se vocês quiserem. Muito obrigado. Agradeço em nome da direção. Muito bom ouvi-lo. Muito obrigada. Pode falar, Cláudia. Cláudia Maria vai falar? Oi. Não, estava só agradecendo ele. Muito obrigada. Foi muito bom ouvir. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação e estar aqui conosco. Obrigado, gente. Boa sorte aí na escola e em tempos novos de educação remota. Sim. É um desafio. Obrigada. Sim. Mas estamos aqui unidos para vencer, né, Ângelo? Sim. Então, pessoal, os alunos, professores que estão aqui, Cláudia, coordenação da direção, e Ângelo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E na semana que vem tem mais o nosso momento de profissão. Muito obrigado a todos e espero que tenha feito realmente tenha sido de grande valor para cada um de nós aqui, como para mim, e eu tenho certeza que foi. Sim. Grande abraço a todos. Pois sim, César. Muito obrigada. Obrigada, alunos. Tchau, gente. Obrigado. Ângelo, mais uma vez, obrigado. Até mais. Até mais.